KNHY11, o fundo High Yield da Kinea. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 11 de julho de 2025. O fundo que anunciou ao mercado a oferta pública de distribuição de cotas. Veremos então qual é a atual situação dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem um patrimônio líquido total na casa de 2 bilhões 790 milhões. A cota patrimonial a R$ 99,15. A cota mercado na casa dos R$ 102, veremos adiante. 25 mil cotistas. A última distribuição ocorreu agora no dia 11 de julho de 2025. R$ 1,30 por cota. Tem uma liquidez média na B3 de 2 milhões e 900. A taxa média da carteira do fundo de IPCA mais 12,45. Ele que iniciou as atividades em 2018. Não a taxa de performance. Tem taxa de administração de 1,6% ao ano e é destinado ao investidor qualificado. E na data que eu gravo aqui com vocês, o KNHY11 cota na B3 a R$ 101,48, fazendo um P sobre VP de 1,02, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 10,29%. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 91,70 agora em fevereiro de 2025. Desde então busca uma pequena recuperação, superando já o valor patrimonial, estando com um ágio de 2%. A última distribuição do fundo foi de R$ 1,30, paga agora no dia 11 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,27, anual de 13,76. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em KNHY11, teria hoje R$ 1.338,30, já considerando o reinvestimento dos dividendos. A rentabilidade do KNHY11 é ponto positivo, isso porque, segundo o investidor 10, no período ele retornou 33,83%, enquanto o CDI rendeu apenas 24,74%, o IPCA 9,67% e o IFIX 9,52%. Então, o fundo segue aí superando a linha do CDI, o que é ponto positivo aqui para o cotista do KNHY11. Mas, voltando aqui para o relatório, segundo a gestão, ao final de junho, o KNHY11 apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 102,8% em ativos-alvo, 3,6% em LCI e 0,4% em instrumentos de caixa. A parcela investida em crise IPCA corresponde a 92,6% do patrimônio, com uma remuneração média de marcação de IPCA mais 12,45% ao ano e um prazo médio de 5,9 anos. Já o montante investido em CRIs e em CDI corresponde a 9,3% do patrimônio, com uma remuneração média de CDI mais 4,98% e uma duração média de 1,3 anos. A última distribuição do fundo, R$ 1,30, paga agora no dia 11 de julho de 2025, faz aí um yield de 1,26, considerando a taxa média de ingresso a R$ 103, 115% do DI, 135% do CDI, considerando o gross-up. O fundo tem aqui um total de novas operações de CRIs na ordem de 153 milhões e 300, agora para junho de 2025, sendo 76 milhões ao MRV Prosoluto 469, a uma taxa de PCA mais 14,45, 40 milhões para o CRI do Tenda Prosoluto 448 e PCA mais 11 pontos. Tem aqui também 22 milhões e meio para o Creditas 154 da série Sênior B e Mezanino e PCA mais 10,73. Tem aqui também 14 milhões e 700 para o CD Camaçari, a IPCA mais 10,75. E eu deixo destacado aqui para vocês, importante porque lá em Camaçari tem aí agora a nova fábrica da BioID no Brasil, então é bem provável que esta operação para este centro de distribuição lá em Camaçari seja de olho nesta situação aí da expansão das operações da BioID no Brasil através da recompra lá da fábrica da antiga Ford lá na Bahia. Então, ponto positivo porque é um investimento aqui já de olho nesta situação da BioID, que é muito positiva lá, creio, para a região. E o fundo aqui, o KNHY11, também aportando de forma indireta lá no CRI do CD Camaçari, 14 milhões e 700. De todas as movimentações aqui do fundo, ele chega à ordem de 153 milhões, dando uma taxa média de PCA mais 12,65. Ele tem aqui o montante de 6,8% do patrimônio líquido do fundo em operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Então, patamar de alavancagem do fundo na ordem de 6,8%,
Para a carteira de CRIs indexadas ao CDI, ele forma 9,3% do patrimônio líquido, dando CDI mais 4,98%, a uma taxa média de aquisição 5,23%, um prazo médio de 1,3%. Para as carteiras indexadas à inflação, ele tem aqui 92,6% de CRIs, com inflação mais 12,45%, uma taxa de aquisição de 10,64%, 5,9 anos. Ele tem também 0,9% do patrimônio líquido do fundo em cotas de FIIs. Ele tem também 3,6% do patrimônio aqui em LCIs, dando uma remuneração de 97% do CDI. Também tem 0,4% em caixa, dando 100% do CDI, formando 106,8% do patrimônio líquido do fundo alocado. A maior exposição por alocação de setor é de residencial pulverizado, 30%. A maior indexação do fundo é IPCA, 87,4%, mas ele tem aqui também 12,3% em CDI e 0,4% em Selic. Em relação à liquidez do fundo, ele tem aqui 2.920.000 reais de negociações ao dia, 58 milhões de negociações no mês. Para a DRE do fundo em julho de 2025, ele fez um resultado total aqui líquido de 36 milhões e 600, R$ 1,29 por cota, distribuindo R$ 1,30, fazendo com que a reserva agora acumulada chega a R$ 1,11 por cota. Este resultado, segundo a gestão, reflete a variação do IPCA referente aos meses de abril, que foi de 0,43%, e o mês de maio, que foi de 0,26%, e ela segue aí com perspectiva de um cenário de inflação bem incerto. O Boletim Fox nota a mediana das projeções dos economistas de mercado para IPCA de 25 na casa de 5,2% ao ano, uma nova redução frente à projeção anterior de 5,46% ao ano. Já a carteira CDI foi marcada pela rentabilidade positiva impactada pelo alto nível da Selic, chegando a 15% ao ano, agora em meados de junho de 2025. Nesta distribuição de R$ 1,30 por cota, ele faz um DI de 1,26, uma taxa DI de 1,10, 115% da taxa DI, 135% da taxa DI gross up. Na cotação diária, na tabela de sensibilidade, na casa de R$ 101,50, ele dá um yield de 11,71%, enquanto o spread da NTNB ficou lá em 3,4%, um yield líquido de 10,11% e um spread líquido de 1,8%. Em relação à carteira de ativos, a maior exposição segue aqui para a MRV Prosoluto 297, 5% da carteira, o montante de 154 milhões, dando aqui um saldo de 147 milhões na marcação a mercado, taxa de marcação a mercado de 14,67%, a uma taxa de aquisição de 10,63%, indexada aí ao IPCA. Ele tem uma diversificação bem tranquila aqui em relação aos teus CRIs, mas ponto de atenção para a Quineia é que ela deixa de especificar aqui qual é a concentração do fundo em relação ao devedor. Então, ponto de extrema atenção é a concentração por devedores do fundo, porque de en passant ele tem aqui bastante CRIs da MRV, o que torna a matriz risco-impacto do fundo bem elevada. Então, importantíssimo ficar atento a essas concentrações do fundo, apesar de estar bem diversificado em relação aos CRIs, chegando hoje na casa de 115 CRIs na carteira. Tem aqui também 3 FIIs, além de um LCI e um caixa de 0,4%. Por fim, não menos importante, no dia 11 de julho de 2025, o fundo divulgou ao mercado o prospecto preliminar da 7ª distribuição pública primária de cotas, formando aí o montante inicial de previsão de captação de R$ 594.900.000 reais. Segundo a gestão, esta emissão terá como um valor total de R$ 100,93, R$ 1,78 de taxa de distribuição, no preço de integralização de R$ 99,15 por cota. Segundo a gestão, esta distribuição de cotas segue lá destinada aos investidores classificados como qualificados e tem aí como data de corte para a identificação dos cotistas com direito de preferência o dia 22/7/2025, encerrando o período de negociação do direito de preferência na B3 no dia 1º de agosto de 2025, encerrando também o período de exercício
do direito de preferência no escriturador e também com a liquidação do direito de preferência no dia 6 de agosto de 2025, liquidando a primeira série no dia 26 de agosto de 2025. Então, você, qualificado investidor do KNHY11, ponto de atenção aí a estas datas, porque o fundo se encontra na sua 7ª emissão de cotas, visando a captação de aproximadamente 590 milhões para investir aí nos ativos de acordo com as diretrizes do regulamento do fundo. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 segundos às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Voltamos então com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.